Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Meu nome é Mariana, sou fisioterapeuta da Qualivita, empresa associada da Brasfeed. Estamos aqui hoje para mais uma live. Teremos a honra de receber aqui como convidado o Jorge Abdala, presidente da Associação Procura da Ela. Boa noite. Vamos aguardar o Jorge chamar e a gente já inicia. Já chamou, Jorge? Não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu dar uma olhada. Agora veio. Boa noite. Oi. Oi, Jorge. Tudo bem? Tudo bem? Queria dizer que é um prazer para a gente, para nós da Brasfeed, estar fazendo essa live com você, porque somos todos admiradores do seu trabalho na Procura. Imagina, o prazer é todo meu. Quero que você se apresente, conte um pouquinho para o pessoal da história da associação, como você, não sendo da área da saúde, resolveu iniciar esse trabalho em prol desses pacientes com a esclerose lateral amiotrófica. Ok, Mariana. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande. E queria mesmo contar um pouquinho da história da Procura, né? A associação está completando agora, dia 26 de junho, 7 anos. E foi fundada em 2013 por 3 ou 4 famílias de pessoas com ela. E entre elas estava a Alexandra Zafir, que é uma grande amiga minha. E eu, quando conheci a Alexandra, foi a primeira pessoa que eu conheci com esclerose lateral. Eu não conhecia ninguém com ela. Eu fiquei muito chocado, muito tocado de ver uma pessoa com essa doença, acamada já, com traqueostomia, tudo. Eu conhecia a Lê já totalmente imobilizada, já com traqueostomia, com gastro, com tudo. E junto com outros amigos que ela me apresentou, que também eram amigos dela, que eram pacientes de ela, a gente começou a militar nessa causa, sem ter uma associação formal. Isso foi em 2012. E a Alê queria reunir esse grupo e formar uma associação mesmo, formal, que pudesse ajudar efetivamente os pacientes. Para mim era óbvio que quem deveria estar à frente da associação era ela, mas ela, como paciente, achava que tinha que ser alguém que tivesse mais disponibilidade para ir a eventos, para poder fazer viagens, fazer uma divulgação. E eu acabei assumindo, apesar de não ter ninguém na família com esclerose lateral, nenhum parente, acabei assumindo, naquela ocasião, a vice-presidência. Uma outra esposa de um paciente assumiu a presidência, e depois de 2 anos nós trocamos, e aí eu fiquei até agora. E quando a Procura nasceu, esse nome Procura, porque a ideia inicial, antes da associação nascer, quando ela foi mentalizada, né, era buscar a cura da doença, né? Mas no dia que ela foi criada, no mesmo dia nós criamos um grupo no Facebook. Nós vimos que a situação aqui no Brasil é caótica, né? As pessoas não têm BIPAP, tem pacientes que não conseguem dieta, tem outros que não conseguem sonda para aspiração, que dependem do SUS, o SUS não entrega. Então, Muita coisa além da cura, né? pois é,
Então, a cura pode demorar um tempo para chegar e se alguém não atuar imediatamente, os pacientes não vão estar vivos para o dia que a cura chegar, porque falta o básico, né? E aí a gente viu que precisava alguém ou alguma associação que fizesse um papel mais assistencial. Nós começamos com informação, começamos fazendo muito pouquinho, e logo em seguida, em 2014, foi o ano do balde de gelo. Aquela campanha que foi a maior campanha do YouTube no ano de 2014, onde as pessoas pegavam aquele balde e jogavam água gelada ou gelo. E aquilo viralizou, começou, claro, nos Estados Unidos, participação do Bill Gates, do Bill Clinton, do próprio Obama naquela ocasião, e vários artistas, esportistas, e aquilo chegou no Brasil, viralizando aqui por todos os artistas da Rede Globo tal, e a associação, que não tinha R$ 1, a gente depositava, nós como diretores depositávamos o valor da tarifa bancária para cobrir a tarifa. A gente não tinha R$ 1 sequer, começou a chover depósito em conta, e a gente comprar com aquele, a gente recebeu um dinheiro e falou, o que nós vamos fazer com esse dinheiro, né? E aí nós resolvemos comprar 20 BIPAPs para a associação. Pegamos todo o dinheiro que entrou e compramos 20 BIPAPs e alguns outros equipamentos, como ventiladores de suporte à vida, a Coffee Assist. E foi o primeiro capital que nós tivemos. Nós investimos totalmente, integralmente, em aparelhos para os pacientes. E aí nós vimos qual era mesmo o nosso destino, que era ser uma associação assistencialista, né? De ajudar os pacientes que precisam, que o SUS não atendia, que alguns convênios não cobriam. E hoje, para você ter uma ideia, a associação tem 135 aparelhos respiratórios, entre BIPAP, e assistentes mecânicos de tosse. E estão todos emprestados a pacientes de esclerose lateral amiotrófica, a grande maioria do SUS e a grande maioria fora do estado de São Paulo. Nossa. Então, você abrange o Brasil inteiro e você tem uma estatística disso, de número de casos de ELA no Brasil? Então, no Brasil, nós somos em torno de 15 mil pacientes. Desses, a associação ela atinge em torno de 1.500 pacientes. Quer dizer, mais ou menos 10% dos pacientes a gente atende diretamente. Pra você ter uma ideia dos números, assim, no Brasil são diagnosticadas por ano em torno de 3 mil pessoas com ela. Um paciente é diagnosticado a cada 3 horas no Brasil, e no mundo, um paciente a cada 7 minutos. São 400 mil pessoas com ela no mundo. É uma área para a gente fazer a incidência em torno de 1 a 2 pacientes, 1 a 2 pessoas a cada 100 mil, cada 100 pessoas. Então, é uma doença muito rara. Pela Organização Mundial de Saúde, quando você tem uma doença que a incidência seja 65 a cada 100 mil, ela é considerada rara. A ela é de 1 a 2 a cada 100 mil, quer dizer, é extremamente rara, né? E mesmo com essa raridade toda, nós temos um grupo no Facebook com 25 mil pessoas e temos 20 mil seguidores no Instagram. Então, é uma doença rara, mas que a gente conseguiu, com todo o nosso trabalho nesses 7 anos, ter um grupo firme, forte, com uma alta credibilidade no que a gente faz, né? Ela é uma doença que atinge pessoas de todas as idades, adultas, né? Tem pessoas diagnosticadas com 20 anos, 25 anos, mas a média é acima de 55 anos, entre 55 e 60, com um pouquinho mais de homens do que mulheres, em torno de 55% de homens, 45% de mulheres. 93% dos casos são esporádicos, ou seja, qualquer pessoa pode ter, em qualquer época da sua vida, e 7% são hereditários, familiares, genéticos, onde você tem grande parte da família acometida por essa doença.
mas assim, uma grande parte é esporádica mesmo. Apenas O Gabriel. Hum. 7% dos casos acontecem com pessoas com menos de 30 anos e 50% das pessoas vivem menos de 3 anos após o diagnóstico. Quantos por cento, desculpa? Por cento vivem menos de 3 anos. De 3 anos. Porque hoje a sobrevida, na verdade, ela supera a literatura, né? A gente vê casos aí Graças a que Deus. superam, né? Graças a Deus. Literatura é de 3 a 5 anos, né? Isso. E hoje a gente sabe que 50% vivem mais do que 3 anos e 70% mais do que os 5 anos. A gente tem 20% dos casos que ultrapassam até 10 anos. Isso graças principalmente à parte, não é medicina, a parte médica, medicamentosa, né? É graças à parte da ventilação mecânica, principalmente. Principalmente. Que é o que eles mais precisam, né? Quando chega num quadro mais avançado. O Gabriel tá perguntando, eu tô vendo uma pergunta aqui, já vou fazendo, tá? O Gabriel tá perguntando se a procura, se vocês fazem treinamento com família, com cuidador, vocês fazem esse tipo de treinamento para os cuidados básicos? A gente faz simpósio por ano e faz alguns cursos de capacitação para familiares e para profissionais. Infelizmente, agora com a pandemia, a gente está fazendo isso virtualmente, mas a gente faz cursos, fazia e espero voltar a fazer em breve, cursos presenciais. A gente já fez, que não me falha a memória, em Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, Rio, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Brasília. E a gente queria muito, tinha uma previsão para este ano ainda fazer em Manaus, e voltar ao Rio de Janeiro e fazer em Florianópolis, né? E agora a gente está sem agenda por conta da pandemia, né? E a diretoria da Procura é toda composta por profissionais da área da saúde? Não, nós somos compostos por amigos, familiares e pacientes, profissionais também. E nós temos a diretoria e temos um conselho. O conselho tem a sua maior parte por profissionais de saúde, mas nós temos também um comitê científico que é só formado por profissionais, todos especialistas em esclerose lateral amiotrófica. E aí, esses profissionais fazem os cursos de capacitação para os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, Isso. todos eles que conduzem esses treinamentos e esses cursos. Exatamente. Nós temos fisiomotor, fisiorrespiratório, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, enfermeiros, odontologista. Temos todos os profissionais que são necessários, médico, neurologista, pneumologista, todos que são necessários para o acompanhamento da pessoa com esclerose lateral amiotrófica. E agora, no mês de junho, é o mês da conscientização da ELA, né? Seria o 5º simpósio anual da Procura, né? Que não está acontecendo por conta da pandemia. Pois é, a gente preparou um simpósio muito bacana, com participação de um neurologista que viria da Europa, a participação por videoconferência do Dr. Miguel Gonçalves, fisioterapeuta lá de Portugal, que é uma das maiores referências mundiais em esclerose lateral amiotrófica. E, infelizmente, a gente teve que cancelar o simpósio. Ele ia acontecer agora em junho aqui no HCOR, em São Paulo, e a gente cancelou. Mas, em razão disso, nós estamos fazendo, no mês de junho, 23 lives com duração de 1h30, dentro do nosso grupo do Facebook, com profissionais de saúde especializados em ela, além de profissionais de saúde, algumas lives que são com assistente social, advogado especializado em saúde, e uma que nós, diretores da associação, também vamos fazer. E então, pós-pandemia, vocês estão se organizando como em relação às famílias? A esse trabalho de orientação, de suporte aos pacientes?
Então, Mudou alguma coisa depois do início da pandemia? olha, mudou sim. Nós estamos organizando de diversas frentes diferentes, né? Porque a gente realmente não sabe esse pós-pandemia. Eu acho que o primeiro ponto e o mais importante que nós temos, por enquanto, é frisando muito os cuidados que os pacientes têm que tomar nessa saída de pandemia, né? Que a gente, na verdade, não sabe quando isso está para acontecer, né? Apesar do governo estar liberando algumas O retorno de algumas atividades, né? exatamente, a palavra atividade estava me fugindo. A gente não sabe porque o nosso paciente é um paciente de extremo risco, né? Ele é risco porque ele pode ter algumas complicações pulmonares, ele é risco porque normalmente ele está na faixa dos 60 anos ou mais, ele é risco porque o nosso paciente também costuma ter complicações como diabetes e complicações cardiovasculares. Então é um paciente que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos toda uma programação feita já para o ano de 2021, simpósios, cursos de capacitação, tudo isso. Mas nós temos uma preocupação muito grande de como isso vai se realizar, se nós vamos tocar isso para frente ou não, de acordo com como as coisas vão ser. A gente não quer pôr o caminhão na frente Com calma, né? muita calma, com muita cautela, sabe, Mariana? Porque a gente não sabe como as coisas vão. Não dá para fazer planos a curto prazo, assim, né? Não dá para programar muita coisa. Uma coisa importante é que a gente tem um alerta médico que está disponível no nosso site, que está disponível no Facebook, está disponível nos sites, que é muito importante o paciente ter com ele. A gente pede para que eles imprimam. A gente envia também por correio para os pacientes, mas a gente pede que eles imprimam, mantenham junto com a carteirinha do plano de saúde, junto com o cartão do SUS, para quem não tem plano de saúde, para quando vá para um hospital, porque lá ele explica quais os medicamentos que o paciente não pode tomar, explica que o paciente de ELA, ele precisa de ventilação e não de oxigênio, porque às vezes o paciente está com uma saturação baixa, ele chega num pronto atendimento, ou mesmo no SAMU, a primeira coisa que eles fazem é tacar um oxigênio no paciente, e isso para o paciente de ELA é uma catástrofe, porque ele não tem um problema de oxigênio, né? Ele tem um problema ventilatório, ele precisa que entre uma quantidade maior de ar, de ventilação, né? Ele precisa de um suporte ventilatório para ele. Então, a gente explica isso tudo nesse alerta para que a coisa não se complique num pronto atendimento e ele não venha a ter uma falência respiratória, que é muito comum, esse primeiro atendimento em hospitais que não são referência, que na verdade são raros os hospitais que são referências em pacientes neuromusculares. E ainda tem muita desinformação, né? A gente sabe que os pacientes com ela são pacientes com algumas particularidades importantíssimas, né? Que precisam, as pessoas precisam se informar, precisam estar informadas para atender um paciente numa intercorrência. Pois é, pois é. E infelizmente ela é desconhecida mesmo dentro dos nossos meios, dentro do meio médico, dentro do meio da fisioterapia, dentro do meio do neurologista, inclusive, né? Então, assim, é uma questão muito séria, né? Então, esse alerta médico é para esse primeiro atendimento. Olha, o que o paciente pode, o que ele não pode, em caso de baixa saturação, se não tiver uma pneumonia, não é para entrar com para usar o AMBU, é para entrar com um BiPAP, um ventilador de suporte à vida, enfim, é um alerta mesmo para esse primeiro atendimento, principalmente num SAMU, num pronto-socorro de um hospital que não conheça o paciente neuromuscular. Jorge, em São Paulo tem algum hospital referência para paciente com doença neuromuscular? Não, há muitos anos atrás, o Hospital São Paulo era um hospital público de referência neuromuscular. Não é mais, há muitos anos deixou de ser, hoje não é.
as pessoas confundem, porque tem o ambulatório da Unifesp, o ambulatório de neuromuscular da Unifesp, que é a referência, é onde estão todos os profissionais, principalmente aqui de São Paulo, que entendem de esclerose lateral amiotrófica, ou estão ou vieram de lá, mas é um ambulatório separado do Hospital São Paulo, da universidade, tem atendimento uma ou duas vezes por semana, em horários determinados, mas não existe internação lá, não existe nada disso. Então é por lá que os pacientes passam para serem atendidos, mas existe uma espera de vários meses para serem atendidos. Tal. Então, como o ambulatório de investigação da doença neuromuscular da Unifesp é uma referência, o pessoal associa ainda que o Hospital São Paulo seja, como já foi, mas não é mais. E nenhum hospital particular é referência, infelizmente. E não tem nenhum trabalho ainda que vocês pensaram em fazer sobre orientação nos hospitais? Pense, a gente quer muito fazer, a gente tinha para esse ano uma ideia de entrar nas grandes redes de hospitais, né, que está cada vez mais concentrados, né, conseguir fazer nessas redes de hospitais, e infelizmente também fomos interrompidos pela pandemia, mas fazer pelo menos a parte de fisioterapia respiratória, era só isso que a gente queria. Né, fazer a capacitação de fisioterapia respiratória em doença neuromuscular. Não era em esclerose lateral amiotrófica, era em doença neuromuscular, porque você já capacita tudo. Né, uma IA, uma AME, a ELA, porque aí o princípio é mais ou menos o mesmo. Né? Quer dizer, se eles entenderem o princípio, já está bom. Né? Não precisa entender de ELA, basta entender qual é o problema desses pacientes. Para saber onde agir e quais são as contraindicações, né? Exatamente. Então a gente tinha um plano de abordar as grandes redes de hospitais e poder fazer isso. E, infelizmente. E além da capacitação, seria interessante também um trabalho de orientação em pronto atendimento, né? Para receber um doente neuromuscular e saber como atendê-lo, né? Claro. Claro. Por caso ele não esteja com a cartinha, com o alerta médico, né, com as orientações, porque a gente vê muito paciente, hoje a gente no home care, a gente recebe muito paciente com ela, e nós vemos muitas famílias que, não só famílias profissionais, que usam o oxigênio sem a ventilação mecânica. O paciente entra em desconforto, eles não querem que aspire, né? Eles têm receio dos procedimentos, mas vai lá e coloca o oxigênio. Aí a gente chega na casa, o paciente está lá com oxigênio altíssimos para manter uma saturação adequada. Sem nada, né? PAP, sem nada, e a família não sabe o que está acontecendo, o profissional não sabe o que está acontecendo, e é a falta da capacitação, né? Pois é, e você sabe que às vezes às vezes a gente faz curso de capacitação, aqui em São Paulo, que tem um número de profissionais imenso, né? E a gente cobra valores simbólicos aí, de R$ 100, curso de 6 horas, 5 horas com profissional, e a adesão é super pequena. Ano passado a gente tinha 10 profissionais em uma sala, 12 na outra. Assim, às vezes é assim mesmo. Funcionando a Brasfeed também faz bastante e a adesão é sem custo nenhum e a adesão é mínima. Tem bastante confirmação até, mas no dia do curso, da palestra, são poucas as pessoas que aparecem. É complicado isso, né? A gente vê uma certa falta de interesse, uma acomodação. Falta de interesse. E eu acho que o aprendizado, né? Saber lidar com o paciente neuromuscular é uma coisa que agrega muito ao profissional, né? Porque muito pequeno de pacientes, né? É um nicho que não é explorado, né? A gente tem muito poucos profissionais que entendem disso. A demanda é grande. Os profissionais que conhecem a doença não dão conta dos pacientes que tem para atender. É verdade. Então, assim, é um nicho que precisava ter mais pacientes, mais profissionais para atender. Especializados. É isso aí. Tem que os profissionais, então, começarem a seguir aí a procura, participar mais dos cursos, das capacitações, porque informação tem bastante, né?
Eu falo porque eu sigo a procura já tem um bom tempo e já me auxiliou muito com o paciente, já auxiliou a minha família, que nós tivemos caso de ela na minha família também. E foi, assim, muito importante para a gente seguir todas as orientações que vocês passam para os pacientes, para as famílias, e a gente vê que vocês acolhem mesmo, né? Vocês se solidariam. A gente, E é muito importante, porque as famílias precisam dessa atenção e precisam dessa orientação, sim, principalmente no SUS, né? porque a gente fala muito de home care, né, de hospital particular, tal, que apesar, eu sou muito sincero, pode falar dos melhores hospitais, não, não tem em São Paulo nenhum hospital que seja especialista nisso, que saiba tratar direito sem nenhum problema. E às vezes a gente vê um paciente de ela que está bem, que usa BIPAP, está começando a usar, de repente tem uma pedra na vesícula, vai para um bom hospital, sai de lá traqueostomizado porque não tinha Porque foi entubado. foi entubado, porque não tinha um fisioterapeuta que soube acompanhar com uma VNI ou até fazer uma extubação que ainda dá para fazer. A gente tem profissionais que estubam um paciente depois de uma cirurgia rápida, desde que seja feito todo o processo de intubação correto e a extubação com coffee assist, com ventilador, enfim, com todo o processo que tem um protocolo para isso, mas é tudo muito complicado. Então, assim, é muito difícil, a gente se desdobra para explicar, para avisar, para pedir para os pacientes tomarem cuidado, para nos avisarem, para tudo isso, para a gente evitar esse tipo de situação, mas elas são muito frequentes, infelizmente. É. Eu queria saber, assim, se você tem algumas orientações básicas que você acha que você poderia passar para que toda família, todo paciente com ela deveria saber. Tenho, tenho. É, eu acho que é, eu acho que as principais que a gente poderia resumir assim, em duas ou três palavras aí, eu acho que as mais importantes se você tiver, primeiro, nunca use oxigênio sem ventilação. O oxigênio só é necessário quando a ventilação não dá conta, normalmente quando o paciente tem uma infecção agregada à esclerose lateral amiotrófica, só nesse caso que você normalmente usa oxigênio. O paciente de ela, normalmente, ele não tem um problema pulmonar, ele tem um problema muscular, uma fraqueza muscular, então é um problema de ventilação, né? Então, eu acho que esse é a primeiro alerta que a gente faz, é isso que o paciente tem que lembrar. Ele precisa de um BIPAP, não de um CPAP, né? Isso é um outro alerta importante. É, e que quando o paciente tem uma infecção respiratória, ou qualquer infecção, o antibiótico deve ser iniciado precocemente. As infecções na esclerose lateral amiotrófica, elas se aceleram muito rápido, não pode esperar, a gente espera muito, a família espera para entrar com antibiótico numa infecção, às vezes acaba complicando, acaba indo para uma sepse, então não pode demorar. Não deixe de andar com o seu alerta médico. Essas orientações são muito importantes. Tudo que está lá, tipo de anestesia que pode usar, não usar morfina, não usar benzodiazepínicos, porque essas drogas deprimem o sistema respiratório. Eu acho que o básico é isso, e entenderem a importância do atendimento multiprofissional na esclerose lateral amiotrófica, porque não tem remédio. O único medicamento homologado é o Riluzol, mas ele é muito menos importante do que o atendimento multiprofissional. E sem menosprezar nenhum atendimento multiprofissional, todos são muito importantes, mas a fisioterapia, principalmente a respiratória, é o que salva a vida do paciente, sem dúvida nenhuma.
E também buscar sempre o conhecimento, que é importante, não deixar o paciente entrar numa insuficiência respiratória, né, em casa, porque a gente vê casos assim de pacientes que não querem fazer uma traqueostomia, né, que não querem não querem colocar sonda de gastrostomia, e isso só aumenta o sofrimento, né? Claro, você Sabe que é difícil a aceitação, mas é o que você falou, não tem o remédio. não tem. Olha, a Então gastrostomia, precisa do cuidado. a gente sabe que a gastrostomia precoce, quando o paciente ainda não perdeu, tem alguns critérios que não sou eu que vou falar aí, mas ele tem um respiratório ainda bom, não teve uma perda de peso importante, ainda consegue se alimentar razoavelmente bem, é um momento bom de fazer uma gastrostomia. Ele não pode ir para fazer uma gastrostomia quando ele já está muito emagrecido, quando ele Broncoaspirando. broncoaspirando, quando ele já está dependente do BiPAP por um período muito grande, porque aí o risco dessa cirurgia se torna muito maior. Né? Então, uma cirurgia que é extremamente simples, é uma cirurgia endoscópica, passa a ser uma cirurgia de risco. Né? E a ventilação não invasiva, a mesma coisa. Nós voltamos agora, em dezembro, eu estive em Perth, na Austrália, no simpósio internacional de ELA, e lá eles preconizam que o uso da ventilação não invasiva com espirometria, a CVF em 60%, já aumenta como é que fala? A expectativa de vida do paciente de esclerose lateral amiotrófica. Desculpa, com 70%. Né? Aqui no Brasil, o SUS fornece o BiPAP quando o paciente tem 50%. De CVF. Lá eles preconizam o início do BiPAP com 70%. Porque a fadiga muscular acaba avançando, né? Exatamente. Então, assim, o paciente que pode fazer uma gastrostomia precoce, pode usar começar a usar a ventilação não invasiva precocemente, é um paciente que está ganhando ponto para ter uma vida, uma expectativa de vida maior. Quanto à traqueostomia, é uma coisa que eu, Jorge, particularmente, sou a favor. A Alexandra, que é uma pessoa que eu amei, que infelizmente eu perdi há uns anos atrás, viveu 6 ou 7 anos traqueostomizada, e tudo que eu conheci dela, e tudo que eu aprendi, tudo que eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, ela já estava traqueostomizada. Então eu sei tudo que ela fez pós-traqueostomia. Agora, então, que cabe ao paciente. Né? Existe hoje um documento que chama-se Testamento Vital, onde o paciente deve dizer, no decorrer da doença, ou no início da doença, se ele quer ou não ser intubado, se ele quer ou não ser traqueostomizado. A partir da hora que tem esse documento assinado, cabe à família respeitar a vontade do paciente, sempre. Né? Repito, eu sou a favor porque eu acredito muito na vida pós-traqueostomia com qualidade. Eu com a Alexandra fomos ao cinema, ao teatro, íamos a shopping. Ela é advogada criminalista, então nós fomos até a presídio, onde ela participou ela era jurada de concurso rural de presidiário. Então nós fomos até presídios onde ela participou desse concurso, e eu fui com ela. Então, assim, a traqueostomia não a impediu de absolutamente nada. Né? Então, Nós temos aqui o Rick Ribeiro que está assistindo a nossa live e ele também é um exemplo, né? o De Rick, vida pós-traqueostomia. o Rick é um passeador, né? Eu não sei se pré-pandemia ele ele ia no Parque Vila Lobos, ele estava fazendo estripulia aí, né? O Rick Ah, é outro exemplo. Então, assim, por conhecer essas pessoas todas, o Rick trabalha na Ernest Young, o Rick é fundador, idealizador e toca o Mobilize, o portal Mobilize,
que é o maior portal de mobilidade urbana, né? Então, assim, o Rick é um cara que faz e acontece, né? É Então, verdade. quem conhece essas pessoas não pode ser contra o paciente fazer traqueostomia. Mas eu repito, é uma coisa de foro íntimo de cada paciente. É o direito de cada um escolher, né? Então, e a gente cabe à família respeitar a vontade do paciente. Isso. Então vamos agora para as orientações dos pacientes com ela durante a pandemia, com essa situação que a gente está vivendo do Covid-19. Quais são as orientações que a Procura está passando para as famílias? Então, esse é um momento extremamente complicado. Como eu disse, o paciente de ela tem vários complicadores aí para comorbidades, para usar o termo mais correto, né? Os que nunca tiveram nenhum problema pulmonar, como nenhuma pneumonia, nada disso, tem um a menos, mas os que já tiveram pneumonia, tudo isso tem mais o complicador pulmonar, né? Então, primeiro, manter o isolamento social. Acho que é a primeira coisa. Segunda coisa é que a família, os cuidadores, têm que usar os EPIs e de toda forma, né? Luva, máscara, avental, tudo que puder tem que ser feito. Álcool gel, desinfecção do ambiente com hipoclorito, tudo que puder ser feito, todos os cuidados que puderem ser tomados. Aí vem uma outra questão, a questão do home care, de manter tantos os profissionais de saúde quanto os técnicos de enfermagem do home care. Muita gente nos pergunta como a gente deve agir com isso, né? Num primeiro momento, logo que começou o isolamento, no finalzinho de março, a primeira orientação que nós demos foi: quem puder abrir mão de técnico de enfermagem, quem puder abrir mão do fisioterapeuta, da fono, do nutri, quem puder cuidar, tiver gente dentro de casa, marido, filho, enfim, que puder cuidar do paciente, que cuide e que pare de entrar gente dentro de casa. Porque o risco é muito grande. Acontece que nós já estamos, a quarentena já virou uma novena, né? Nós vamos fazer aí, Não acho foi que tão rápido, né? 90 dias. E o que acontece? Nesse período, a gente viu que tem alguns pacientes que também estão tendo algumas complicações respiratórias por falta de atendimento também, né? Porque os cuidadores estão dando o seu melhor, mas eles não são fisioterapeutas, né? Eles não têm a capacitação, a capacidade de atender como vocês têm, né? Então, eles aspiram, mas não aspiram tão corretamente, eles fazem o empilhamento com o ambu, mas não fazem tão bem feito, e o paciente às vezes faz alguma telectasia, o paciente acaba tendo alguma, algum, sei lá como é que é o termo que se usa, mas algum colabamento dos alvéolos na parte inferior do pulmão, e aí essas atelectasias, isso pode virar uma pneumonia, e aí a coisa vai se complicando. O que nós achamos hoje? Que se o paciente é um paciente mais simples, em começo de doença, um paciente que não é grave, tudo bem, que vá ainda sendo atendido pela família e vamos levando. Se é um paciente mais grave, um paciente traqueostomizado, um paciente que usa VNI 16 horas por dia,
um paciente que é secretivo, que faz uso de coffee assist, um paciente que pode dar mais complicação ou que já teve um quadro de complicação nesses últimos 3 meses, deve o fisioterapeuta voltar a fazer pelo menos fisioterapia respiratória, né? É um jogo, né? Você tem que correr um risco de um lado ou o risco do outro e minimizar esse risco. De que forma, né? Tomando todos os cuidados possíveis na entrada desse profissional de saúde dentro da casa do paciente. Troca de roupa, o fisioterapeuta não vir de um hospital, por exemplo, onde tem paciente Covid, para a casa do paciente. Se ele puder passar na casa dele, tomar um banho, ou fazer um dia para hospitais, um dia para atendimento em home care. Não sei como os home cares e como os profissionais vão organizar isso, estão organizando isso, mas tem que ter uma blindagem para esses pacientes. Porque, infelizmente, a gente já está perdendo alguns pacientes para o Covid. Entendeu? E não é fácil. Mas eu acho que vai chegar uma hora, e já está chegando essa hora para alguns casos, eu acho que a tendência ia aumentando, que o profissional tem que voltar à casa do paciente, não tem saída. Não tem saída. Nosso paciente é muito grave. É muito grave. Para você ter uma ideia, o paciente de esclerose lateral amiotrófica traqueostomizado, ele normalmente recebe o fisioterapeuta respiratório 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. De manhã e de noite. E aí, de repente, ele vai ficar 1 mês sem receber um fisioterapeuta. Não dá, né? Então, não dá inviável. Tem paciente que não dá, né? Então, nós tivemos também, no início da pandemia, nós tivemos um número grande de pacientes que dispensaram atendimento. Inclusive, tivemos casos de paciente com ela traqueostomizado em ventilação mecânica. Mas, como previsto, o caso se agravou e aí nós retornamos com os atendimentos, porque é o que você falou, ele tem ali aquela rotina de higiene brônquica, de procedimento, que é feito 1 vez dia, 2 vezes dia, e aí fica dias, esse caso, se eu não me engano, ficou uns 10 dias. Com certeza vai afetar a saúde do paciente, vai começar a apresentar complicações, pneumonias e tudo que a gente não quer que o paciente precise ir para o hospital. Pois é, né? Porque o final... Porque nós somos os leitos, nós do home care temos que protegê-los para que eles não precisem de um leito de hospital. Por quê? Porque além de ocupar um leito que já está em falta, ele corre o risco de se contaminar. Pois é. Então, a gente percebeu também que teve essa redução, mas esses pacientes mais graves, cada família foi dando um jeitinho. Reduziu o número da circulação de profissionais na casa, então tem profissionais que não folgam mais de fim de semana, folgam menos, para não precisar mandar folguista. Tem casas que a enfermagem também foi remanejada para não precisar de 12 em 12 horas trocar plantão. Então faz plantão de 24, né? Eles conseguiram, assim, acho que todos estão ajudando nessa parte. E eu percebi que os fisioterapeutas que trabalham em hospital, não, pelo menos os que eu conheço, não estão atendendo home care. Eles pararam de atender. Eu acho muito importante ter essa divisão, porque o hospital é um antro de coronavírus, né? Não tem jeito, os pacientes estão lá internados, né? Então é muito difícil um profissional que sai de um hospital, por mais que ele não esteja atendendo o que eles chamam de covidário, né? Onde os pacientes estão com Covid, mesmo que ele esteja atendendo outros pacientes só, tal, mas ele sai de lá, vai direto para a casa de um paciente, bota só um avental e entra, é muito arriscado. Quer dizer, se esse profissional vai atender um paciente, ele tem que passar na casa dele, tem que tomar um banho, trocar de roupa, sapato, para poder ir para a casa de um paciente. Ou então ter essa divisão. Quem é de hospital, quem é de home care, é de home care. Isso é o ideal. E mesmo assim, sendo só de home care, tem que tomar todos os cuidados. Uma dica importante... Porque são vetores, né? Eles entram em 10 casas por dia.
Exatamente. É E aí, difícil, porque a transmissão é muito fácil, né, do vírus, então é complicado. pois é muito fácil, porque nas casas tem os técnicos de enfermagem, tem a secretária do lar, é um monte de gente que está dentro de casa, é a família, é o filho, é não sei quem, então é muita gente para transmitir. Então tem que ser extremamente cuidadoso mesmo para evitar contaminação. Realmente pode ser muito grave. Tá. Jorge, a gente tem ainda 15 minutos. Eu queria que você falasse como da procura, né, divulgasse como as pessoas podem fazer as doações. Tem aqui profissionais perguntando como podem se voluntariar para ajudar também, Tá, essa opção. E explica como funciona para doar, para ajudar, quais são as formas que as pessoas conseguem ajudar a associação. tá. Então deixa eu falar primeiro, o nosso site é www.procuradaela, tudo junto, .org.br. Você entrando no nosso site, tem logo na capa, na homepage, tem uma matéria sobre Anjos da Procura. A campanha Anjos da Procura que a gente está fazendo, você clica lá, você vai ver, é uma campanha para a gente conseguir doadores mensais, pessoas que possam ser os nossos anjos, ajudarem com qualquer valor a partir de R$ 10 por mês. Aí você clica, você é direcionado a um site, que é o site dos Anjos da Procura, para você nos ajudar. O que acontece? A gente vive exclusivamente de doações de pessoas físicas e jurídicas. Não recebemos absolutamente nada do governo. Zero. E essas doações, nos últimos 3 meses, desapareceram, né? Não preciso te falar que sumiu. Porque, e tem uma explicação lógica, né? Está todo mundo numa crise muito grande, todo mundo perdendo trabalho, todo mundo perdendo renda, e quando falta na sua mesa, se você ajudava alguém, você para de ajudar para ter na sua mesa de volta, né? O que é totalmente explicável e totalmente de direito. Só que com isso, a nossa doação secou. Só para você ter uma ideia, não quero fazer propaganda de marca e nem antipropaganda, mas um Trilogy fica um ano com um paciente, quando ele vai para a revisão obrigatória das 10 mil horas, sai em torno de 12 a 13 mil reais essa revisão. E nós temos que pagar, né? Porque o paciente do SUS que não tem, Ele precisa respirar, né? normalmente ele não tem nem os R$ 10 por mês para nos doar, ele não tem os 13 mil reais para arrumar esse Trilogy que está com ele. Então a gente manda outro Trilogy enquanto vai para a revisão e aí a gente tem que pagar a revisão, que é a troca da turbina, tudo isso do aparelho. Então, esse aparelho, a manutenção desses BIPAPs, desses ventiladores de suporte à vida, seja qual for, eu falei um que está na minha cabeça, mas qualquer um, a faixa de preço é essa mesmo, entendeu? Então, é tudo muito caro para a gente, né? A gente não tem esse valor de doação por mês. E a gente tem mais de 20 aparelhos, 25 aparelhos de suporte à vida hoje. E eles estão toda hora voltando, porque no começo, lá atrás, eram novos, mas hoje já estão todos sucateados. E cada 10 mil horas, com o paciente que usa 24 horas por dia, então é só fazer a conta, dá um ano e pouquinho, eles voltam para a gente, tem que ir para manutenção. E não tem jeito. E o paciente do SUS, o SUS não fornece esse tipo de aparelho. Então, eles estão lá até que o paciente consiga via ação judicial, que demora às vezes um ano, às vezes dois. Em São Paulo, no Amazonas, no Pará, ele perde a ação. O juiz indefere porque diz que o Estado não tem dinheiro para dar. Entendeu? É uma tragédia. É. Então, a gente fica com ele a vida inteira. Então, assim, a gente realmente precisa de dinheiro para não parar. Então, o Anjos é uma coisa que se a gente conseguisse 1.000 pessoas que dessem R$ 10 por mês, estariam ajudando a gente a continuar esse trabalho que a gente faz. E a gente está precisando muito. Então, é uma coisa que se a gente conseguir vai fazer toda a diferença. O valor é a pessoa que define, acima de R$ 10. Isso, tem várias opções lá, né? Você indo Ah, de 10, 25, 50, 100, ah, 500, 1.000, tem várias opções. Começa em 10.
A gente aceita também doações de insumo, dietas, Importante. sonda de aspiração, seringa, gás, e tudo que serve para os pacientes, que às vezes as pessoas têm em casa, sobrando, tal, a gente aceita doação também. Quem quiser entrar em contato conosco, pode ser pelo perfil do Instagram da Procura, pelo perfil do Facebook, e pode ser pelos nossos telefones. Eu posso passar os telefones da assistência social ou pelo e-mail que eu vou passar, contato arroba procuradaela.org.br. Repetindo, contato arroba procuradaela.org.br. Quem quiser se voluntariar, como você falou, seja profissional de saúde, ou pessoas que queiram trabalhar quando tiver eventos, ajudando na recepção, ou o que for, também pode enviar um e-mail para contato arroba procuradaela.org.br, que a gente vai responder todos os e-mails que chegarem. Tá? Eu queria passar o telefone que está com as assistentes sociais, que a gente tem um telefone da sede, eu até queria falar disso, a gente tem uma sede que a gente inaugurou em novembro. A gente demorou 7 anos para ter uma sede, porque, como eu falei, todo o dinheiro a gente investiu em equipamento. E não só nos equipamentos respiratórios, como a gente tem 100 TOBs, que são aqueles mouse óticos, como o que o Rick tem, que usa para se comunicar. Né? Também estão todos emprestados para pacientes, a grande maioria pacientes do SUS. Eu falo sempre grande maioria, porque tem alguns pacientes que têm alguns convênios de saúde, alguns planos de saúde que são extremamente simples e são pacientes que não são do SUS, mas são extremamente carentes também. Então a gente acaba fornecendo alguns tipos de equipamentos para esses pacientes. Então a grande maioria do SUS, mas não todos. E a gente tem 100 aparelhos desses de comunicação que estão alocados com esses pacientes também. E a gente tem uma sede que a gente alugou agora em novembro, e foi só a gente alugar, começar a trabalhar em janeiro, que a gente fez a reforma e tal, para ter atendimento tanto dos nossos voluntários, profissionais de saúde, como 2 assistentes sociais que estavam lá e um depósito de ações. A gente começou a trabalhar, aí veio a pandemia, a sede está fechada e as assistentes sociais estão trabalhando em home office. Então, eu nem vou passar o telefone fixo, porque não tem ninguém atendendo, mas eu vou passar os celulares que estão com elas, se você me permitir. Que Claro. É 11 97 464 5661 e o 11 94 208 0123. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para falar. E eu queria agradecer muito a oportunidade da Abrasfeed de estar aqui com vocês. Mariana, você foi de uma gentileza extrema comigo aí. Eu queria agradecer Também. a procura do trabalho que a gente faz e agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, nós temos ainda mais uns minutinhos aí. Temos 5 minutinhos. Todas essas informações também tem no site, né? Só a pessoa colocar lá no Google, se não anotou, procura da ela, que vai ter todas essas informações no site para doar, para participar, né? Para os fisioterapeutas que quiserem também seguir, acompanhar os cursos, as lives que estão tendo agora no mês de junho, que eu cheguei a assistir e achei sensacional. Então, eu acho que as pessoas estão mais em casa, precisam usar essa tecnologia para ter mais conhecimento, para poder aprender o que tiver. Informação é o que não falta, né? Não, não falta mesmo, tem tudo no nosso site e eu convido as pessoas a participarem do nosso grupo do Facebook. Não é a fanpage, é um grupo fechado que tem interesse em neuromuscular. Tem muita informação, as lives estão sendo todas transmitidas dentro do grupo, depois no YouTube, que também é só digitar no YouTube Procura da Ela que aparece, mas dentro do grupo tem muita interação, muito esclarecimento, muita coisa bacana, muita dica muito útil. Então eu convido todos a participarem do nosso grupo também. É só digitar no Facebook, você vai em grupo e digita Procura da Ela que você já encontra ele. Jorge, eu achei uma perguntinha aqui, acho que a gente tem esse tempo.
Pode falar. O Wendel Santiago, ele é presidente da Brasfeed, ele está perguntando aqui. Estes equipamentos de suporte à vida, as famílias não podem ser orientadas a buscar seus direitos? Como funciona isso? Eles são orientados, sim, ainda a procurar os direitos. A gente até ajuda preenchendo relatórios para ser anexado em liminar judicial, mas como eu falei, em São Paulo, a lei que nós temos uma portaria que dá direito ao BIPAP ao paciente neuromuscular, não dá direito ao aparelho de suporte à vida nem à máquina de tosse. Então, tem que entrar com liminar judicial. Em São Paulo, sai, mas demora quase um ano. O problema é quando nós estamos falando dos estados da região norte, nordeste, centro-oeste. Centro-oeste seria Mato Grosso do Sul, Goiânia e Brasília, até que vai. Nesses estados, leva anos e muitas vezes o juiz indefere porque ele diz que o custo não é compatível com o dinheiro do Estado. O Estado está quebrado, não tem dinheiro, então ele indefere não por questão de justiça, porque o Estado não tem para comprar. Simples. Triste, né? Muito triste. Muito triste. Então é esse o problema. Eles têm direito, né? Não está na lei, mas tem um direito que normalmente você consegue por liminar. O próprio BIPAP, que existe uma portaria que diz que todo paciente de doença neuromuscular tem direito ao BIPAP, é uma portaria, se não me engano, é 1370 de 2008, está na lei e metade dos pacientes não conseguem o BIPAP. Você vai na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde nega, diz não tem. E aí você tem que entrar com liminar judicial e muitas vezes eles compram um BIPAP que não é para o paciente neuromuscular, um BIPAP da linha do sono, ou até CPAP. E aí começa a luta, porque você demorou um ano para conseguir esse aparelho, e eles vêm com o aparelho errado. E aí começa a luta para você trocar esse aparelho. Enquanto isso, se a gente não tivesse emprestado esse aparelho para o paciente, esse paciente estaria dentro de um hospital traqueostomizado. É. E poderia estar em casa junto com a família, né? Pois é, Não correndo risco de infecção, de tudo que pode contrair dentro de um hospital, né? pois é. É uma triste realidade. É muito triste mesmo. Mas enfim, eu achei que foi muito boa todas as suas colocações. Fiquei super feliz de estar fazendo essa live com você, mediando essa live, como eu já te falei. Sou admiradora do seu trabalho, espero que vocês tenham muito sucesso aí, muitas pessoas ajudando, muitas pessoas contribuindo e divulgando e conseguindo participar de todos os cursos, todos os profissionais. E podem contar com a Brasfeed, que a Brasfeed está aqui, vamos ser parceiros nisso daí. Vamos sim, muito obrigado, Mari. Agradeço de coração a oportunidade, viu? Tá bom, terminamos aqui então, Jorge. Até a próxima, viu? Obrigado, um beijo. Beijo, tchau.